Em janeiro de 2006, na tranquila cidade de Linwood, nos arredores de Seattle, uma história que começou como um conto de fadas se transformou em um dos casos criminais mais perturbadores da região. Nicole Pietz, uma mulher de 32 anos que havia superado vícios e reconstruído sua vida, desapareceu misteriosamente em uma noite fria de inverno, deixando para trás apenas pistas confusas e um marido aparentemente desesperado. O que parecia ser um simples caso de pessoa desaparecida logo revelaria uma teia de mentiras, traições e manipulação psicológica. Linwood é uma cidade tranquila nos arredores de Seattle, Washington, onde as pessoas se conhecem e crimes violentos são raros. Com cerca de 35 mil habitantes, fica a 25 quilômetros ao norte de Seattle, oferecendo paz suburbana com acesso às oportunidades da grande cidade. Em janeiro de 2006, a região enfrentava um inverno rigoroso típico do noroeste americano. Era neste ambiente seguro que Nicole e David Pietz haviam construído sua vida conjugal, comprando uma casa na 35 West Avenue, em um bairro residencial calmo. Nicole Teresa Zerker nasceu em 2 de fevereiro de 1973, próximo a Seattle. Era a filha mais nova, crescendo com a irmã Tonja às margens do Lake Sammamish. Sua infância foi marcada pelo divórcio dos pais e pela ausência da mãe Gayle, que trabalhava como aeromoça. Nicole era uma criança alegre, conhecida como Nicky, que adorava fantasias e insistia para ser chamada de Branca de Neve. Aos 13 anos, recebeu o diagnóstico de endometriose, uma condição que causava dores excruciantes. Entre os 13 e 21 anos, passou por múltiplas cirurgias e vivia em sofrimento constante. Os medicamentos opioides prescritos para controlar a dor levaram-na a desenvolver dependência química severa, agravada pelo álcool que começou a consumir na adolescência. Embora tenha se formado na Lake Washington High School em 1991 e conseguido bolsa para a Eastern Washington University, precisou interromper os estudos várias vezes devido aos vícios. Aos 23 anos, atingiu o fundo do poço e decidiu pedir ajuda à família. Com o apoio da mãe Gayle, padrasto Rod e irmã Tonja, passou por reabilitação e começou a frequentar os alcoólicos anônimos religiosamente. A transformação foi extraordinária. Nicole se tornou uma mulher radiante, carismática e cheia de propósito. Começou a trabalhar na Academia 24 Fitness em Seattle, onde sua personalidade calorosa e energia positiva a tornaram querida por colegas e clientes. Ela nunca mais perdeu uma reunião dos grupos de apoio e até começou a orientar outras pessoas com problemas similares. Na 24 Fitness, Nicole conheceu Martin David Pietz, 4 anos mais novo, que trabalhava como instrutor. David impressionava com sua autoconfiança, charme e personalidade descontraída. Para Nicole, que havia vivido anos de instabilidade, ele representava segurança e um futuro promissor. Havia uma complicação que Nicole desconhecia. David mantinha relacionamento com Sabrina Strick, funcionária de 20 anos de outra filial da academia. Sabrina revelaria depois que David era extremamente atencioso, dando presentes e levando-a para jantares românticos. Quando David decidiu se comprometer com Nicole, terminou com Sabrina, deixando-a surpresa. 2 anos depois de se conhecerem, David pediu Nicole em casamento. Ela estava convencida de ter encontrado o homem de sua vida. O casamento ocorreu em 20 de abril de 2002, numa cerimônia deslumbrante na ilha de Maui, no Havaí. Os noivos descalços na praia, trocando votos ao pôr do sol, em um momento descrito por todos como de conto de fadas. Após o casamento, o casal se estabeleceu em Linwood, comprando casa própria. Nicole mudou de emprego, deixando a academia para trabalhar na Singular Wireless, onde foi rapidamente promovida para posições gerenciais. David continuou na 24 Fitness em Seattle. Nicole se adaptou perfeitamente à vida suburbana. Adotou 2 gatos e um cachorro chamado Boomer, tratando-os como família. Os vizinhos a viam passeando com Boomer, sempre sorridente e disposta a conversar. Desenvolveu paixão pela culinária e mantinha contato diário com a mãe Gayle.
que havia se mudado para o Arizona com o marido Rod. Nicole permaneceu completamente comprometida com sua sobriedade, nunca faltando às reuniões dos Alcoólicos Anônimos e orientando outras pessoas em recuperação. Para todos que a conheciam, ela era a personificação da estabilidade e otimismo. Semanas antes de janeiro de 2006, sofreu lesão nas costas e precisou retomar analgésicos sob supervisão médica, sendo extremamente cuidadosa devido ao seu histórico. A sexta-feira, 27 de janeiro de 2006, começou normalmente. Era um dia frio e claro no inverno de Washington. Nicole, agora com 32 anos, seguiu sua rotina habitual. David partiu para Seattle para trabalhar na academia até tarde, enquanto Nicole dirigiu para seu escritório na Singular Wireless, em Bothell. O dia de trabalho transcorreu sem incidentes. Às 18 horas, Nicole encerrou o expediente e se dirigiu ao seu VW Jetta cinza escuro. Dirigindo para casa, fez uma parada no Taco Bell, comprando jantar para si mesma, já que David trabalharia até tarde. O recibo encontrado posteriormente mostrava que a compra foi às 18h22. Este seria o último registro oficial de Nicole viva. David trabalhava no turno da tarde e seu expediente se estendeu até às 23 horas. Segundo seu depoimento, quando chegou em casa por volta da meia-noite, encontrou Nicole já dormindo na cama. David afirmou que ela meio acordou quando ele entrou no quarto, mas não conversaram porque ela se virou e voltou a dormir. Este seria, segundo David, seu último contato com a esposa. No sábado de manhã, David acordou e descobriu que Nicole não estava em casa. Segundo sua versão, ela havia saído cedo para sua reunião dos Alcoólicos Anônimos em Renton. David contou que ambos saíram pela manhã. Ele às 8h30 para trabalhar na academia até meio-dia, e Nicole teria partido em seu VW Jetta cinza. Algo inédito aconteceu. Nicole não apareceu na reunião. Isso era completamente atípico. Em todos os anos de recuperação, ela nunca havia perdido uma única sessão. Durante todo o sábado, David tentou contatar Nicole, mas ela não atendia o BlackBerry. À noite, também não compareceu ao jantar marcado com Jason e Allen, melhores amigos do casal. Às 22 horas do sábado, David ligou para Gail Snyder, mãe de Nicole no Arizona, informando que ela havia desaparecido. Gail e Rod fizeram as malas imediatamente e pegaram o primeiro voo para Seattle. David também acionou a polícia de Linwood. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade. Colegas da Singular Wireless, amigos dos grupos de recuperação, vizinhos e conhecidos se mobilizaram massivamente. Um website Find Nick foi criado, e cartazes com a foto sorridente de Nicole foram distribuídos por toda a região metropolitana de Seattle. David apresentou comportamentos inquietantes desde o primeiro momento. Em sua conversa inicial com a polícia, imediatamente sugeriu que Nicole poderia ter sofrido recaída nos vícios. Mostrou um frasco vazio de analgésicos, calculando que faltavam 56 comprimidos, insinuando overdose ou busca por drogas nas ruas. Esta narrativa foi repetida obsessivamente para policiais, amigos e familiares. Para quem conhecia Nicole, soava absurdo. Ela estava limpa há 8 anos e era extremamente dedicada à recuperação. David também parecia estranhamente controlado, enquanto a família estava em desespero. O que mais alarmou Gail foram as explicações preventivas que David ofereceu espontaneamente. Primeiro, mencionou que Nicole havia parado de usar aliança recentemente. Isso era estranho porque Nicole sempre seguia rotina rígida. Toda noite, tirava-se a aliança e colocava em solução de limpeza, e toda manhã a recolocava no dedo. David também explicou que Nicole começara a usar protetor bucal noturno durante o dia. Este aparelho é projetado apenas para o sono. Com ele na boca é impossível falar claramente, tornando absurda a ideia de usá-lo no trabalho. Para Gail, estas explicações pareciam preparar terreno para possíveis descobertas futuras. Após 9 dias de buscas,
Na manhã de segunda-feira, 6 de fevereiro, um caminhante encontrou o corpo nu de uma mulher em área florestal próxima ao aeroporto Seattle-Tacoma. O local era remoto, a 30 milhas da casa dos Pitts. A polícia confirmou rapidamente. Era Nicole Pitts. O corpo estava cuidadosamente posicionado sob vegetação densa. Um detalhe crucial chamou atenção. Os pés de Nicole estavam completamente limpos, sem sujeira, arranhões ou marcas. Isso provou que ela não havia caminhado pelo terreno irregular. Foi transportada e posicionada ali. A ausência de roupas inicialmente sugeriu crime sexual, mas busca meticulosa não revelou evidências de luta no local. Tudo indicava que a floresta era apenas local de descarte, não onde Nicole morreu. A autópsia determinou a causa da morte como asfixia por estrangulamento. Nicole apresentava múltiplas lesões por trauma contundente na cabeça, face e corpo, sugerindo que foi agredida antes do estrangulamento. Duas descobertas foram cruciais. O protetor bucal estava em sua boca, confirmando morte durante a noite, e comida mexicana não digerida em seu estômago. Esta comida correspondia ao jantar do Taco Bell, comprado na sexta, às 18h22, conforme recibo encontrado em seu carro. A comida não digerida destruiu a versão de David. Se Nicole tivesse saído sábado de manhã, a digestão teria progredido. A comida praticamente intacta provou que ela morreu na sexta à noite, horas após chegar em casa. Toda a história sobre Nicole saindo para a reunião no sábado era mentira. Nicole nunca deixou a casa no sábado porque já estava morta. O protetor bucal reforçava que foi atacada enquanto dormia. Esta timeline contradizia totalmente o depoimento de David, transformando-o no principal suspeito. Junto com Nicole, também desaparecera seu VW Jetta cinza escuro, que se tornou peça fundamental nas investigações. A polícia iniciou buscas intensivas pelo veículo em toda a região metropolitana de Seattle, esperando que sua localização pudesse revelar pistas sobre o paradeiro de Nicole ou as circunstâncias de seu desaparecimento. A busca se estendeu por semanas, com alertas emitidos para todas as delegacias da região. Em 22 de fevereiro de 2006, quase um mês após o desaparecimento, o carro foi finalmente localizado em um estacionamento público em Seattle. O veículo estava visivelmente sujo, como se tivesse permanecido abandonado por um longo período. Um detalhe crucial foi descoberto. Havia uma multa de trânsito grudada no para-brisa, emitida em 10 de fevereiro de 2006. Isso significava que o carro estava estacionado naquele local pelo menos desde essa data, 4 dias após a descoberta do corpo de Nicole na floresta. O exame forense do VW Jetta revelou informações importantes. O banco do motorista estava ajustado para uma posição muito mais recuada do que Nicole normalmente usaria, sugerindo que a última pessoa a dirigir o veículo era significativamente mais alta que ela. Além do recibo do Taco Bell de 18h22 de sexta-feira, confirmando a última atividade conhecida de Nicole, os investigadores notaram a ausência completa de seus pertences pessoais. Sua bolsa, carteira, documentos, cartões de crédito e principalmente seu BlackBerry, que ela sempre carregava consigo, não foram encontrados no veículo. A análise de DNA do carro revelou um aspecto crucial. Foram encontradas apenas as impressões genéticas de Nicole e David. Não havia qualquer evidência de uma terceira pessoa que pudesse ter dirigido o veículo após o desaparecimento de Nicole, eliminando a possibilidade de envolvimento de estranhos. Após a descoberta do corpo, David demonstrou comportamentos que chocaram profundamente a família de Nicole. Durante o funeral, enquanto Gayle estava destruída pela perda da filha, David se aproximou dela e fez um comentário gelado. "Nossa, eu realmente não imaginei que você fosse ficar tão abalada com isso." A frieza da declaração deixou todos presentes perplexos. David tomou decisões perturbadoras em relação aos pertences de Nicole. Ele entregou as cinzas da esposa para um corretor de imóveis guardar, alegando que manter aquilo em casa deixaria o ambiente muito triste. Também doou os animais de estimação que Nicole adorava, os 2 gatos e o cachorro Boomer, para pessoas que não tinham qualquer conexão emocional com ela.
Imediatamente após o funeral, David cortou completamente o contato com a família de Nicole, recusando-se a falar com Gail, Rod ou Tonja. Era como se estivesse se desfazendo deliberadamente de tudo que pudesse lembrá-lo de sua esposa morta. As evidências acumuladas levaram a polícia a considerar David como principal suspeito. Ele foi submetido a um teste de polígrafo, no qual falhou completamente. Imediatamente após o resultado, David contratou um advogado criminal e parou de cooperar com as investigações policiais. David abandonou seu emprego na Academia 24 Fitness em Seattle e se mudou de Linwood para Kirkland, uma cidade próxima. Começou uma vida completamente nova, conseguindo emprego em um banco e iniciando relacionamentos com várias mulheres diferentes, como se estivesse deliberadamente apagando qualquer conexão com Nicole e sua vida anterior. Gail Snyder se recusou terminantemente a aceitar que o caso de sua filha fosse arquivado. Ela estabeleceu uma rotina que manteria por anos, todo dia 28 de cada mês, data do desaparecimento de Nicole, ligava para a polícia cobrando informações sobre o andamento das investigações. Determinada a fazer justiça pessoalmente, Gail tomou uma decisão drástica. Mudou-se para Seattle para ficar próxima de David e pressioná-lo constantemente. Ela o seguia, confrontava-o em público e fazia questão de que ele soubesse que estava sendo vigiado. Gail desenvolveu táticas cada vez mais intensas para pressionar David. Descobriu onde ele trabalhava em Kirkland e aparecia no banco gritando para todos os funcionários e clientes: "Este homem matou minha filha." Enviava e-mails e mensagens diárias cobrando uma confissão. Em um Halloween, Gail deixou uma peruca loira ensanguentada com tinta vermelha na porta da casa de David, como lembrete simbólico de que ela o considerava o assassino de Nicole. A mídia local apelidou-a de "Sogra do Inferno", mas Gail não se importava com a opinião pública. Sua única preocupação era conseguir justiça para Nicole. As investigações aprofundadas revelaram aspectos sombrios da personalidade de David. Descobriu-se que ele mantinha múltiplos relacionamentos extraconjugais durante o casamento, incluindo o relacionamento contínuo com Sabrina Strick, desde antes de conhecer Nicole. O histórico do computador de David mostrava buscas frequentes sobre clubes de swing e sites que ofereciam conselhos sobre como trair o parceiro. Uma conhecida revelou que David havia admitido colocar êxtase na bebida de Nicole para deixá-la mais solta e convencê-la a participar de sexo a três, o que ela sempre recusava. Após 4 anos de investigações que não avançavam, o detetive John Pavlovich assumiu o caso. Sua primeira ação foi telefonar para Gail Snyder, se apresentando e prometendo que faria tudo ao seu alcance para descobrir a verdade. Ele disse para ela continuar ligando todo dia 28, que ele queria ser enchido o saco sobre o caso. Pavlovich iniciou uma reanálise completa de todas as evidências, focando especialmente na tecnologia de telefonia celular disponível em 2006, que havia evoluído significativamente desde o início das investigações. O BlackBerry de Nicole nunca foi encontrado, mas os investigadores conseguiram analisar os registros das torres de celular. Descobriram uma ligação extremamente suspeita feita do telefone de Nicole no sábado 28 de janeiro. A ligação foi feita para a recepção da academia, onde David trabalhava, exatamente 2 minutos após ele ter saído do trabalho no final de seu turno matutino. A ligação durou apenas 21 segundos, tempo suficiente apenas para o telefone tocar e ser desligado. A análise das torres de celular revelou que o telefone de Nicole estava próximo à academia quando a ligação foi feita, não em Renton, onde ela supostamente estaria participando da reunião dos Alcoólicos Anônimos. Esta evidência provou que era impossível Nicole estar viva naquele horário para fazer a ligação, já que a autópsia havia confirmado que ela morreu na noite de sexta-feira. David havia usado o telefone de sua esposa morta para criar um álibi falso, simulando que ela ainda estava viva no sábado. A ligação de 21 segundos foi uma tentativa desesperada de estabelecer uma timeline falsa que o inocentasse do assassinato. A investigação revelou que o casamento dos Pitts
estava em profunda crise nos meses anteriores ao assassinato. David estava extremamente insatisfeito com sua vida conjugal, especialmente na área sexual, e desejava liberdade para explorar suas fantasias com múltiplas parceiras. Ele havia tentado convencer Nicole a participar de encontros a três, chegando ao ponto de drogar sua bebida com êxtase para deixá-la mais solta, mas Nicole sempre recusava. O casal também enfrentava sérios problemas financeiros em 2005 e início de 2006, causados principalmente pelo estilo de vida extravagante de David. Seus gastos excessivos com festas, clubes e encontros com várias amantes estavam levando a família à ruína financeira. Para David, um divórcio seria caro e complicado, especialmente considerando que Nicole poderia ter direito a uma parte significativa dos bens do casal. O assassinato representava uma solução mais simples e definitiva. Em 2011, após anos de trabalho meticuloso, todas as evidências foram finalmente reunidas sob a luz de métodos de análise mais avançados, especialmente em relação aos dados de telefonia celular e DNA. 6 anos após o assassinato de Nicole, as autoridades finalmente tinham evidências suficientes para uma acusação. Na manhã de 21 de março de 2012, David estava trabalhando como gerente em uma agência bancária em Kirkland, quando os policiais chegaram para prendê-lo. A prisão ocorreu durante o horário comercial, na frente de colegas e clientes, causando grande comoção. No mesmo dia, a promotoria do condado de King o acusou formalmente de homicídio em 2º grau. Gail Snyder descreveria mais tarde aquele dia como o melhor presente de aniversário de seus 71 anos. Ver David algemado e vestindo o uniforme laranja da prisão. Em 4 de abril de 2012, David compareceu à sua primeira audiência judicial. Diante do juiz, ele se declarou formalmente inocente de todas as acusações, negando veementemente ter assassinado sua esposa. A fiança foi negada devido à gravidade do crime e ao risco de fuga. O julgamento foi marcado para setembro de 2013, dando tempo para ambas as partes prepararem seus casos. A promotoria sabia que enfrentaria um desafio significativo. Tratava-se de um caso puramente circunstancial, sem confissão do réu, sem testemunhas diretas do crime e sem evidência física conclusiva, como impressões digitais na cena do crime ou DNA de David no corpo da vítima. O julgamento começou em setembro de 2013 em Seattle, atraindo atenção considerável da mídia local. A promotora Christiana Richardson apresentou a teoria da acusação de forma clara e metódica. Segundo a versão oficial, David assassinou Nicole no quarto do casal, após retornar do trabalho por volta das 23 horas de sexta-feira. A promotoria argumentou que houve uma discussão ou confronto físico, durante o qual David agrediu Nicole, causando as lesões na cabeça e corpo, antes de estrangulá-la até a morte. Na mesma noite, aproveitando a escuridão, David colocou o corpo no carro de Nicole e dirigiu até a área florestal próxima ao aeroporto, onde escondeu o corpo sob a vegetação. Para confundir os investigadores e sugerir um crime sexual, ele removeu todas as roupas de Nicole antes de abandoná-la. O julgamento contou com testemunhas poderosas para a acusação. Gail Snyder foi a testemunha mais impactante, relatando em detalhes o comportamento suspeito de David após o desaparecimento, as explicações preventivas sobre a aliança e protetor bucal, o comentário frio no funeral e como ele se desfez rapidamente dos pertences de Nicole. Sabrina Strick e outras amantes de David testemunharam sobre sua insatisfação conjugal e desejo de liberdade sexual. Peritos forenses explicaram as evidências da autópsia, o significado da comida não digerida e os dados telefônicos que provavam o álibi falso criado por David. Os advogados de defesa argumentaram que o caso era baseado inteiramente em especulação e coincidências. Tentaram ressuscitar a teoria de que Nicole havia sofrido uma recaída e se envolvido com traficantes, sugerindo que sua morte foi resultado de um negócio de drogas que deu errado. A defesa atacou duramente a credibilidade de Gail Snyder, retratando-a como uma sogra obsessiva que havia perseguido e assediado David por anos.
Argumentaram que não havia evidência física direta ligando David ao local do crime, nenhuma testemunha ocular e nenhuma prova conclusiva de sua culpa, além de circunstâncias suspeitas. Após 4 semanas de julgamento, apresentando evidências detalhadas, argumentos apaixonados de ambos os lados e depoimentos emocionantes, o júri, composto por 5 mulheres e 7 homens, retirou-se para deliberar. Gail Snyder admitiu ter medo de que a aparência atraente de David pudesse influenciar algumas juradas a absolvê-lo. Porém, suas preocupações eram infundadas. Após apenas 1 dia e meio de deliberações, em 14 de outubro de 2013, o júri retornou com um veredicto unânime. David Pitts foi considerado culpado de homicídio em 2º grau. O momento da leitura do veredicto foi catártico para a família de Nicole. Pessoas na galeria comemoraram. Uma das irmãs gritou apontando para David que ele queimaria no inferno, e alguém gritou uma referência sobre não deixar cair o sabonete na prisão. O juiz sentenciou David ao máximo permitido para homicídio em 2º grau, 18 anos e 4 meses de prisão. Gail finalmente declarou: "Tudo o que eu queria era justiça para minha filha, e nós conseguimos." Após 7 anos de luta incansável, uma mãe determinada havia conseguido justiça para Nicole Pitts.